pegar uma carona aqui rapidinho na ministração do pastor Diego, que ele estava falando sobre oferta. Ele diz que em Malaquias a palavra diz: fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. É isso? Você já se perguntou por que Deus fala que vai abrir a janela e não as portas? Já teve essa curiosidade? Fala, Senhor, mas por quê? Porque porta é bem maior do que janela. Não é? Sim ou não? Pelo menos na minha casa é. Sim ou não? Mas é Deus falando. Eu vou abrir as janelas do céu. Janela só se abre pelo lado de dentro. Você consegue entender isso? Porta abre por dentro e por fora, mas janela só se abre pelo lado de dentro. Quando você obedece, segue a direção do Senhor sobre a sua vida, sobre dízimos e ofertas, o Senhor vai abrir algo sobre a sua vida que só Ele pode abrir. É só Ele que pode abrir. Você crê nisso? Eu estou achando que vocês não foram no renovo, não. Na boa. Já as crianças estão mais animadas. Ah não, cansado. O Senhor renove as suas forças em nome de Jesus. Amém? Pega o óculos para mim, por gentileza. Já estou usando óculos, gente. Óculos de leitura. Eu achei que eu estava chique. Eu falei, nossa, negócio é chique usar óculos de leitura, é coisa de cego. Mentira. Pior que eu acho que eu fiquei da hora. Ficou bom ou não? Hã? A Cris falou que eu estou parecendo, como é que chama mesmo? Alvin e os esquilos. Falei, o Senhor te repreenda. Aí o João já falou que eu pareço Harry Potter. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Daqui a pouco alguém vai parecer um John Lennon. Amém, querido? Quero convidar você a fechar seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, nós nos colocamos inteiramente, Senhor, à tua disposição. Nós queremos te ouvir nessa noite. O altar é teu, Senhor. Se o Senhor quiser silêncio neste lugar, haverá silêncio. Se o Senhor quiser confronto, haverá confronto. Se o Senhor quiser cura, haverá cura. Eu não conduzo, Pai. Eu apenas sigo. Então, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de surpresas para nós. E que teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus o Cristo. Amém? Deixa eu ligar aqui o... Trouxe até cronômetro, mano. O quê? Senhor te repreenda. Olha. Hã? Tá vendo? Não, só depois que eu apertar aqui. Deixa eu achar aqui o negócio, peraí. Vai rindo mesmo. Pronto. Agora foi. Aí. 160 minutos. Quero falar com você hoje um pouco sobre promessa e realidade. Nós estamos seguindo dias falando do Espírito Santo. Nós vamos continuar nessa linha, mas eu quero te chamar a atenção sobre promessa e realidade. Promessa sobre a sua vida e a realidade à sua volta. Quantos de nós já recebemos uma palavra do Senhor, uma direção? Quantos de nós já recebemos profetas, palavras de profetas? Quantas vezes aquela tiazinha do coque, de oração, do reteté, já liberou uma palavra sobre a nossa vida? E nós saímos empolgados, saímos carregando promessa. Mas com o passar dos dias, com o passar dos tempos, parece que o combustível vai acabando. E aquilo que parecia ser tão verdadeiro, parecia ser tão profundo na nossa vida, começa a se dissolver.
Quantos de nós já receberam uma palavra de você vai prosperar? Deus vai prosperar a sua vida. E você olha para a sua realidade, você está endividado. Quantos de nós já receberam uma palavra de cura, de transformação, de libertação, mas quando você olha para dentro de si, parece que as coisas não se encaixam. E você, por algum minuto, por um tempo, você se questiona, o que é que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo que aquelas palavras proféticas liberadas sobre a minha vida ainda não ganharam forma? Ainda não conquistaram o espaço que é delas. Promessa e realidade. Quantos aqui têm promessa? Quantos aqui têm promessa? Quantos aqui ainda creem naquilo que foi prometido? Quantos aqui ainda têm caminhado sobre aquela palavra profética liberada sobre a tua vida? Esse é o meu convite para você. Você, a partir de hoje, não vai mais caminhar sobre expectativa, não vai mais caminhar sobre a realidade da sua vida, mas você vai trilhar um caminho profético, que é o caminho do cumprimento da palavra profética e da promessa liberada sobre você e sobre a tua casa. Mas existe uma promessa muito mais excelente. Existe uma promessa muito maior. Existe uma promessa muito melhor. E quem fez essa promessa não mente. Existe uma promessa que se chama Espírito Santo. A promessa perfeita. Promessa versus realidade. Um dia Davi foi ungido rei. E sobre ele foi liberada uma palavra, uma direção profética, de que ele governaria aquele povo. Essa era uma promessa. Mas quando Davi foi à presença de Saul, Saul o odiava e o perseguia. Essa era a realidade. Um dia José sonhou, e isso era uma promessa. Mas um dia ele acordou sendo vendido como escravo. E essa era a realidade. Um dia Deus olhou para Abrão e falou assim: Abrão, você será pai de nações. Mas quando ele olhava para dentro da casa dele, ele não tinha nenhum filho. Promessa versus realidade. Eu quero liberar sobre a tua vida, que assim como Deus instruiu e ensinou Abraão, Ele vai fazer com você. A palavra diz que Deus pegou Abraão pela mão, tirou ele para fora da tenda e falou: Abraão, olha para o céu, conte as estrelas do céu se você pode. Querido, isso aqui não está falando de matemática. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, tira os olhos da realidade e começa a olhar para o céu. Deus está dizendo para você hoje, se você tem promessa na tua vida, para de olhar a realidade à tua volta e começa a olhar para o céu. Porque é de lá que vai vir a tua resposta. É de lá que vai vir o teu socorro. É de lá que vai vir o cumprimento daquilo que já foi liberado sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso, querido? Só quem crê, diga amém. Você crê nisso de verdade? Então para de olhar para a realidade e começa a olhar para o céu. Começa a declarar a partir de agora: Senhor, a minha realidade não está atrelada à minha expectativa, Senhor. A minha realidade está condizente, a minha realidade está subjugada à tua promessa. Maior é a tua promessa. Mas existe uma promessa muito maior. Fala assim para você mesmo: existe uma promessa muito maior, muito melhor, muito mais excelente. É o Espírito Santo. Um dia Jesus estava com seus amigos. Abre lá, vamos ler isso.
João 14. João 14, verso 16. Quantos acharam? Vou usar meu óculos. Você pode olhar e dar uma moral para mim e falar, uau! Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador. Isso é uma promessa. Mas essa conversa começa com Jesus chegando nos seus amigos e dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Você consegue imaginar esse cenário? Vamos dar uma viajada. Jesus chega na presença dos seus amigos, e entre os seus amigos Jesus percebe medo. Jesus chega na presença dos seus amigos, os seus discípulos, homens que andaram com ele por 3 anos, e ele percebe insegurança. Jesus chega na presença dos seus amigos, chega diante de Pedro e percebe em Pedro um certo temor. Como eu disse, vamos dar uma viajada de verdade. Imagina comigo Pedro, um homem de aspecto duro, cara fechada, invocado. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não se turbe o vosso coração. Como eu disse, vamos viajar de verdade. Imagina Jesus olhando para Pedro, para dizer para ele: Pedro, não tenha medo. E de repente ele vê uma lágrima escorrendo nos olhos de Pedro. Pastor, isso está na Bíblia? Está, na versão, nova versão internacional, Peterson. Imagina Jesus olhando para João, aquele que, João é carudo, né? João disse assim: eu sou o discípulo que Jesus amava. Ele fala dele mesmo. Imagina Jesus olhando para João e percebendo em João uma insegurança. Como é que vai ser daqui para frente? Como eu vou ficar sem o meu amor? Eu imagino Jesus olhando para Felipe, para André, sentadinho, mexendo num pedaço de pão. Jesus olha e fala assim: eu acho que ele está lembrando de quando eu multipliquei pães e peixes. Vai mexendo no pão e as lágrimas vão caindo. Por quê? Porque um capítulo antes, Jesus havia anunciado que é chegada a minha hora. E agora os seus amigos estavam entendendo que eles tinham pouco tempo com ele. Seus amigos não estavam com medo, querido, de perder uma promoção, de perder um lugar de destaque. Não, seus amigos estavam com medo, pensando assim: o que será de nós sem ele? Como nós vamos conseguir sem Jesus? E Jesus olhando para isso, Jesus percebendo, sentindo esse ambiente, ele olha e fala assim: fica tranquilo, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Imagina Jesus olhando para você hoje, dentro dessa situação da sua vida, e falando: fica tranquilo. Fique tranquilo, não vou te deixar só. Fica tranquilo. O outro Consolador estará com você até a consumação dos tempos.
Imagina Jesus olhando para você, galera do Renovo, pegando fogo. Recebeu palavras e recebeu comunicações proféticas durante esses dias. Mas eu quero dizer algo para você. Amanhã é segunda-feira. E o que você vai fazer quando você voltar para a sua rotina? Voltar para a sua realidade? É como se o Senhor tivesse pego vocês nesses dias e levado para um monte. E lá no monte, querido, fogo. Lá no monte, presença. Quase que dava para tocar, eu tenho certeza disso. Mas Ele está olhando e falando assim: agora eu preciso que você volte para o vale. Porque muitas vezes a nossa vida é um vale. Mas se você voltar para a sua rotina de segunda-feira, crendo que o mesmo Espírito que foi prometido aos discípulos estará com você, vai se mover através de você, vai caminhar com você, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Aquilo que você recebeu nesses 3 dias vai mudar a história da sua casa. Aquilo que você recebeu nesses 3 dias vai mudar a história da sua família. Existe um nível muito mais profundo. Existe um nível muito mais profundo e Ele está convidando você. Ele está dizendo assim: agora você vai pegar tudo isso que você recebeu, a promessa perfeita, e você vai mergulhar ainda mais fundo. Pastor, minha casa continua um caos, minhas finanças continuam um caos. Pastor, a minha vida está de cabeça para baixo. Na verdade, eu nem queria voltar, eu queria ficar lá por mais tempo. É tão gostoso quando a gente passa por momentos assim. Se pudesse, a gente não saía. A gente ficava lá. Mas é o Senhor dizendo para você: eu conto com você, para você replicar esse ambiente que você viveu nesses 3 dias. Na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos. Mas Jesus, você vem comigo, Jesus? Não. Jesus, vem comigo, porque se você não for comigo, como é que vai fazer? Aí Ele está falando para você assim: fica tranquilo. O outro Consolador, Ele estará com você. O outro Consolador vai fazer parte dos seus dias. Feche seus olhos. Incline a sua cabeça. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importas comigo.
assim, moras em mim. Aleluia. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Enquanto você adora, Ele está no nosso meio. Enquanto você o adora, Ele cura. Enquanto você o adora, Ele abre portas que só Ele pode abrir. Enquanto você o adora, Ele visita a tua casa e muda a história da tua família. Enquanto você o adora, Ele traz um renovo genuíno para você. É coisas que só a promessa perfeita pode fazer. Canta mais uma vez, querido. Mas canta como quem se entrega a Ele. Canta como quem não está preocupado com a realidade, mas está se agarrando na promessa perfeita. A promessa perfeita pode mudar o diagnóstico. A promessa perfeita pode mudar, contrariar a medicina. A promessa perfeita pode fazer algo acontecer na tua vida que você sequer estava esperando. Enquanto você o adora. Espírito Santo, meu consolado, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. E mesmo assim moras em mim. Você pode cantar para Ele? Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo. Espírito Santo, sabes quem eu sou. Ele te conhece, querido. E mesmo assim se importas comigo. Uou. Mesmo te conhecendo, Ele se importa E com mesmo você. assim moras em mim. Deixa Ele ouvir a tua voz. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever?
a te descrever, Espírito Santo. A promessa perfeita, ela não nasceu num culto de vitória. A promessa perfeita não nasceu num templo, ela nasceu num ambiente de medo. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer para você, querido, que não importa a tua realidade, o Espírito Santo está com você. Não importa as suas condições, não importa o que você esteja passando, o Espírito Santo está do teu lado. Ele caminha contigo todos os dias. Ele faz parte da tua realidade. Mas a minha realidade está um caos, ele está lá. A minha realidade está de cabeça para baixo, ele continua lá. Porque ele não foge do seu caos. Ele não foge da desordem do seu interior. A Bíblia vai dizer em livro de Gênesis que no princípio a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Antes que houvesse uma palavra de ordem, o Espírito Santo estava lá. Antes que o haja de Deus fosse dito, o Espírito Santo estava lá. Quando tudo estava desorganizado, o Espírito Santo estava lá. Ele não negocia com o seu caos, ele ordena. Ele não negocia com seus tumultos interiores, ele governa. Pode estar tudo de cabeça para baixo, meu irmão. Pode estar parecendo que não vai dar. Parece que eu não vou aguentar, mas ele está lá. Pastor, eu não sei como que eu estou suportando. É porque Ele tem te dado força. Porque Ele está com... quem falou foi Jesus, meu irmão. Eu enviarei o Consolador. E Ele estará convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Se é para Ele, pode ser melhor. Se é para Ele, pode ter um glória a Deus, um aleluia no meio. Espírito Santo, Ele não foge do caos, Ele governa. Pastor, mas está apertado demais. Fica tranquilo. Ele falou assim: quando passares pelas águas, não foi se passares, ele disse quando passares. Porque você vai passar. Eu estarei convosco. Quando passares pelo fogo, eu também estarei com você. As águas não te submergirão. O fogo não te queima. Quando passar pelo fogo, o fogo não te queima. Senhor, como é que eu vou passar pelo fogo e o fogo não vai me queimar? É porque o fogo que está dentro de você é muito mais forte do que o fogo que te cerca. O fogo que habita em você, ele é muito mais poderoso do que o fogo que te cerca, querido. Ele vai governar no meio do caos da tua vida. Ele é o agente de Deus no meio do caos. A terra era sem forma e vazia. Minha família está sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Presta atenção, mano. Se o Espírito de Deus se preocupa em pairar sobre as águas, você lhe carrega no colo, mano. Se ele paira sobre a face das águas que não tinha vida, ele pega no colo e diz: deixa que eu te levo. Esse é o seu amigo. Esse é o meu amigo. Esse é a promessa perfeita. Talvez você tenha recebido promessas e mais promessas. E como eu disse, talvez nenhuma delas ainda aconteceu. Talvez nenhuma delas ainda se tornou realidade.
Eu acho que é o Pai esperando você largar essas promessas e agarrar a melhor de todas. E falar, não importa o caos que está na minha vida. Não importa a dificuldade que está na minha vida. Não importa se dentro da minha casa está faltando alguma coisa. Se eu estou andando em glória. Se eu estou andando sendo abençoado. O que eu quero é o Espírito Santo. Ei! Se tem caviar lá no seu armário, o Espírito Santo está com você. Mas se está faltando alguma coisa, Ele continua com você. Se o teu armário está transbordante, o seu celeiro está transbordante, glória a Deus por isso. Ele está com você. Mas se existe falta no teu celeiro, Ele continua com você. Porque Ele não foi chamado para negociar com a sua necessidade, Ele foi chamado para governar sobre a sua vida. Eu digo que você entender isso e entregar para Ele, aí as coisas aí aquelas promessas começam a acontecer na sua vida. Sabe por que algumas delas ainda podem não ter acontecido? Porque você ainda está segurando assim, ó, com toda a sua força. Você ainda está agarrando essas promessas com toda a tua força. E eu vou dizer algo para você, segurar as coisas no mundo espiritual não é assim, é assim. Se Deus te fez uma promessa, segura assim, com a mão aberta. Ô pastor, que isso? Mas se eu segurar com a mão aberta vai escapar. Não, Ele está disposto a devolver para você tudo aquilo que você tiver disposto a entregar para Ele. Pode ser a promessa mais excelente. Se você estiver disposto a entregar para Ele, Ele devolve para você e vai surpreender você. Sabe por quê? Porque Ele é a promessa perfeita. Ele é a promessa perfeita. Libera. Devolve para Ele. Ele olha e fala, o que eu vou fazer com isso? Ah, devolve. E transborda sobre a tua vida. O Espírito Santo governa no meio do caos. Jesus não prometeu algo quando olhou para os seus amigos. Ele prometeu alguém. O Espírito Santo é uma pessoa. Foi ministrado aqui há 2, 3 semanas atrás pelo David. Não entristeças o Espírito Santo. Então eu entendo que se o Espírito Santo pode ser entristecido, ele pode também ser alegrado. Existe essa palavra, alegrado? Cadê as professoras? Tem? Eu sei que tem. Pastor, e como que eu vou alegrar o Espírito Santo? É dando a Ele o lugar que é dele por direito. É dando a Ele o lugar de governo na tua vida. Você sabe como entristece. E agora sabe como alegrar. Eu coloquei que Ele é o agente de Deus no meio do caos. Ele é o fogo que dá forma. O Espírito Santo, Ele não queima você. Ele queima o que nunca foi você. Em Atos 2, a palavra vai dizer que eles estavam reunidos. E o Espírito veio em forma de línguas como de fogo. Existe um fogo sobre mim, sobre você nessa noite. E ele tem ele tem a função de queimar aquilo que não é você. Ele tem a função de queimar coisas que você ainda não revelou. Ele tem a função de queimar os seus traumas, os seus medos, as suas dores, as suas expectativas. Ele tem a função de queimar tudo aquilo que não é você. Enquanto eu escrevia isso, o Senhor me deu uma imagem.
Eu lembrei daqueles filmes medievais que o ferreiro vai fazer espada. Quem que já viu isso? Só nós? Ah, uma galera. Pensei que vocês não assistiram esse filme, não. Vocês estão santos demais. E o ferreiro coloca a espada na brasa. E quando ele tira ela de lá, ela está reluzente de fogo. E aí ele coloca ela em cima de uma bigorna, pega o martelo e pá, pá. Aí ele levanta, dá uma olhadinha, já viu isso? Aí ele dá uma olhada, vai virando assim, volta, dá mais umas pancadas, pé, pé. Daqui a pouco ele enfia numa banheira lá, num balde, sai aquela fumaceira. Aí você fala, acabou, né? Não, volta para a brasa de novo. E lá aquece. E lá ele tira, ele olha e pá, pá. É assim o fogo do Espírito Santo. Ele vem para queimar o que é impureza na nossa vida. Quando o ferreiro ele puxa a espada e ela está lá incandescente, ele levanta, ele olha, ele vê fissuras, ele vê coisas que não fazem parte do aço. E aí ele volta para a bigorna e fala assim, eu preciso moldar isso aqui, e começa a dar pancada. Tá, pá. Daqui a pouco ele enfia na água. Tchá. Quando ele coloca na água, o aço enrijece. Aí ele tira, ele volta aquilo lá. Ah, querido, eu quero dizer para você, enquanto você estiver levando pancada, é porque ainda tem propósito na sua vida. Enquanto ele estiver tirando você e estiver batendo com força, é porque ele ainda está te moldando. Enquanto ele estiver tirando você estiver saindo reluzente, ele vai estar olhando, ele vai falar assim, isso aqui não pertence ao meu filho, eu preciso arrancar dele. E toma uma martelada. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando ele termina de bater, e ele olha, começa a molar a espada. Espadas passam nas mãos de reis, conquistam nações. O Espírito Santo está fazendo isso com você nessa noite. Ele vai moldar você. E vai colocar você na mão de um rei. Ele vai moldar você. Tomou umas pancadas, doeu um pouco, mas você vai parar na mão de um rei. Você vai parar na mão de um rei. Oh, e o rei que você vai parar na mão, ele tem escrito na perna dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não vai parar na mão de qualquer rei, você vai parar na mão do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele já tem uma nação preparada para conquistar com você. Ele tem algo preparado para liberar sobre a tua casa. Por quê? Porque a promessa perfeita já te moldou, te preparou, te entregou na mão do rei. E agora ele vai usar você para conquistar nações, para destituir seus inimigos. Você é a ferramenta que Deus está preparando para destronar, para envergonhar Satanás na tua casa. Vocês que passaram esses 3 dias no renovo, vocês passaram levando pancada, enfia na brasa, tira, olha, precisa bater, precisa moldar, bate mais um pouco, enfia na água, esfria, bota no fogo, bate, deu forma. O Senhor está dizendo, você a partir de amanhã vai parar na mão de um rei. A promessa perfeita está moldando você para conquistar nações. Para destituir da tua casa tudo aquilo que não pertence ao reino do nosso rei. Você crê nisso? De verdade? Existem guerras, queridos, violentas. Gálatas vai dizer que a carne e o espírito, elas lutam, elas guerreiam. Mas a boa notícia é que o rei já chegou. Às vezes parece que a guerra faz barulho demais. E enquanto a guerra faz barulho demais dentro de você, ela conversa com seus medos, com as suas limitações.
ela conversa com as suas dúvidas, ela se posiciona dentro de você como uma tempestade interna. Parece que não vai dar mais, mas eu quero que você escute a voz do Senhor, no meio dessa guerra interior aí, no meio desse barulho, Ele falando baixinho: eu estou com você, eu estou com você. Pastor, mas Ele vai falar baixinho porque os meus barulhos internos são tão altos. Ele vai falar baixo até que você aprenda a silenciar aquilo que não é a voz dEle. Ele fala baixo porque Ele está perto demais para gritar. Ele fala baixo porque Ele está colado com o seu ouvido. Eu coloquei aqui: a voz do Espírito, ela não compete, ela consola. É a voz que te consola. Ele é o agente de Deus no meio do caos da sua vida. Ele é aquele que te leva para o fogo, que te prepara, te coloca na mão de um rei. E a voz dele é aquela que te consola. É aquela que fala baixinho quando tudo à sua volta parece gritar demais. Ele é o que nos guia. Ele é o que guia a minha vida, é o que guia a sua vida. E para vocês, galera do Renovo, Ele é o vento que guia você a partir de amanhã. O interessante é que o vento você não enxerga, mas você sente. Você não controla, mas você discerne. Eu coloquei: Deus vai usar brisas para te livrar de tempestades. A brisa suave do Espírito Santo vai calar as tempestades da tua vida, porque Ele governa no meio do caos. Essa é a promessa perfeita. Essa é a melhor promessa. Enquanto você segurar assim as outras promessas, a promessa perfeita vem sobre você com força, inunda você de dentro para fora, e você vai transbordar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vou ganhar uma estrelinha. Vou ganhar uma estrelinha, my friend. A promessa perfeita não é sobre algo que vai acontecer. A promessa perfeita é alguém que habita em você. A promessa perfeita não é uma experiência, é uma presença. A promessa perfeita vai transformar você. E eu quero encerrar falando diretamente com o pessoal do Renovo. Quando a gente passa por momentos assim, a gente volta desse retiro cheio de fogo, cheio de vontade de chapar, de botar a mão no outro, de abraçar, de contar, de transbordar algo. Aqui no nosso meio tem pessoas que estão dessa forma, queimando de amor por Ele, por aquilo que receberam nesses dias. Presta atenção no início da mensagem. O maior medo dos discípulos não era morrer, era viver sem Jesus. Quando Jesus se apresentou a eles em João capítulo 14, Ele falou: não se turbe o vosso coração,
Porque o medo deles não era se Roma viria e os mataria, não. O medo deles era perder a presença de Jesus. Galera do Renovo, que esse também seja o teu sentimento. Que você seja tão apaixonado por Ele, tão apaixonado por Jesus, que o seu maior medo não é enfrentar a sua realidade, as suas adversidades. Que você seja tão apaixonado por Ele, que o seu maior medo seja perder a presença de Jesus. Gabi, vamos direto pro Ele. Talvez dentro da sua mente agora existam algumas questões e estão gritando dentro de você e dizendo: e se lá, nesses 3 dias, for o melhor lugar? E se a presença foi só lá nesses 3 dias? Jesus não faz promessas para te prender. Ele faz promessas para te sustentar. Às vezes nesses ambientes a gente não quer sair. Mas saiba que você não está saindo, você está sendo enviado. Galera do Renovo, cadê a galera do Renovo? Cadê a galera do Renovo? Vocês não estão saindo de um ambiente, vocês estão sendo enviados, porque agora vocês se tornaram a espada na mão de um rei. Agora vocês passaram 3 dias suportando, levando a martelada e ganhando forma, porque vocês foram parar na mão de um rei, na mão do rei e Senhor dos senhores. Galera do Renovo, Deus conta com vocês. Deus conta com vocês. Pastor, mas e as promessas? Aquela uma que o senhor abriu o culto dizendo que eu já ouvi algumas promessas daquela mulher, das tiazinhas de oração. Aqui dentro da igreja eu já ouvi algumas promessas de alguns pastores. Alguns profetas vieram até mim e falaram comigo, liberaram palavras, direções de Deus. Quando isso vai se cumprir? Querido, não se preocupa mais com essas promessas, porque você agora é a espada na mão de um rei. Não e a promessa sobre você é conquistar nações, abrir caminhos. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores conta com você.